Minha nora colocou algo estranho na minha bebida, quando pensou que eu não estava olhando. Um pequeno mimo para minha sogra favorita, ela disse com um sorriso. Eu sorri silenciosamente e troquei os copos com a mãe dela, a mesma mulher que uma vez me chamou de inútil. 35 minutos depois, ela me entregou o copo com um sorriso. Muito largo, muito perfeito. Um pequeno mimo para minha sogra favorita, ela disse. Seu tom era docemente meloso. O tipo que cobre palavras com charme, mas deixa um gosto amargo depois. Eu olhei para a bebida. Olhei para ela. E algo lá no fundo de mim. Chame de instinto, chame de experiência, chame de sexto sentido de mãe, sussurrou que isso não era bondade. Era outra coisa, algo calculado. Ela se virou rapidamente, como se não tivesse nada a esconder. Mas seus olhos, eles desviaram para o lado apenas uma vez. E naquele pequeno piscar eu vi um lampejo de expectativa, um lampejo de espera. Ela estava me observando para ver o que eu faria. Então eu sorri de volta. E enquanto eles riam e conversavam ao redor da mesa de jantar, eu fiz algo que ninguém viu. Algo que eu nem mesmo planejei. Lentamente estendi a mão pela mesa e troquei os copos. Coloquei o dela na frente da própria mãe dela. A mesma mulher que uma vez me chamou de inútil numa reunião de família. A mesma mulher que me olhava com desprezo a cada oportunidade. Eu não disse uma palavra. Não precisava. Apenas observei. E esperei. E exatamente 35 minutos depois, tudo mudou. Cadeira raspou. Vozes se ergueram. Rostos empalideceram. Uma pessoa agarrou o peito. Outra gritou por ajuda. E durante tudo isso, eu sentei quieta, ainda segurando o copo que era para mim. O copo que ela serviu. O que ela sorriu. O que eu nunca bebi. As pessoas frequentemente pensam que a traição vem alta, com portas batendo, vozes gritando, lágrimas raivosas. Mas às vezes ela chega em silêncio, em um sorriso, em uma bebida entregue a você com um sorriso tão perfeito, que você quase esquece de questioná-lo. Quase. Se esta é a primeira vez que você se depara com uma de nossas histórias, bem-vindos. Por favor, apertem o botão de curtir e nos digam nos comentários de onde vocês estão assistindo. Nós os amamos. Adoramos ver até onde essas histórias viajam. E não saiam da tela porque o que aconteceu a seguir ninguém viu vindo. Antes de tudo isso, antes da bebida, antes da troca, antes dos 35 minutos que mudaram tudo, havia apenas eu. Uma mulher que criou seu único filho com tudo que tinha. Não nasci na riqueza. Não tinha diplomas prestigiosos pendurados nas paredes. Mas eu tinha garra. Eu tinha lealdade. E eu tinha amor. Honesto. Amor silencioso que não precisava de aplausos para se sentir real. Trabalhei em 2 empregos quando meu marido morreu. Meu menino tinha 12 anos. Lembro de suas mãozinhas me ajudando a dobrar roupas até tarde da noite. E como ele sempre dizia, não se preocupe, mamãe, eu vou cuidar de você um dia. E eu acreditei nele, não apenas porque ele era meu filho, mas porque esse era o tipo de menino que ele era. Gentil, atencioso, sempre cuidando de mim. Éramos próximos, mais que próximos. Mas a vida tem uma maneira estranha de mudar as pessoas. E às vezes você nem percebe que está acontecendo até ser tarde demais. Ele a conheceu no churrasco da empresa. Ela era brilhante, linda, confiante de uma forma que fazia os ambientes se voltarem. Ela tinha uma risada que atraía as pessoas. E uma maneira de falar que a fazia parecer mais sábia que sua idade. Admito que gostei dela no início. Ou melhor, eu queria gostar dela. Por causa dele. A primeira vez que ele a trouxe para casa, ela elogiou minha comida. Pediu segunda porção. Disse que minha casa era aconchegante. Embora a maneira como ela disse me fizesse imaginar se aquilo era código para pequena. Disse a mim mesma que estava sendo sensível, paranoica. Mas aquela vozinha nunca parou de sussurrar. A mudança começou lenta, como pequenas rachaduras num vaso de porcelana. Ela começou a corrigi-lo na minha frente. Piadas às custas dele. Pequenas, mas frequentes. Então ela passou para mim. Nunca era direto. Nunca o suficiente para confrontar. Mas as alfinetadas estavam lá. O Natal ela me deu creme anti-rugas embrulhado em fita dourada. É anti-envelhecimento. Ela disse, sorrindo. Eu confio nele. Outra vez ela se ofereceu para me ensinar como usar o Google Docs. Porque nas palavras dela, você provavelmente tem dificuldade com esse tipo de coisa. Eu queria acreditar que era geracional. Que ela não tinha má intenção. Que era eu, não ela. Mas cada interação deixava uma marca. Pequenos hematomas invisíveis que ninguém mais podia ver, exceto talvez a mãe dela. A primeira vez que conheci a mãe dela foi no jantar de noivado. Ela chegou num carro que provavelmente custa mais que minha casa. Ela mal me reconheceu. Não apertou minha mão. Apenas acenou como se eu fosse funcionária. Durante o jantar ela se inclinou pela mesa e perguntou ao meu filho na frente de todos. Então, tem certeza sobre isso? Quer dizer, você está realmente pronto para se casar com alguém de origem tão humilde? O ambiente ficou em silêncio. Meu filho riu nervosamente e deixou passar. Engoli em seco, mantive meu sorriso. Mas naquele momento algo dentro de mim quebrou. Não de dor, mas da realização de que isso não foi acidente. Ela não era apenas rude. Ela era intencional. O casamento veio rápido. Rápido demais. A mãe dela assumiu a maior parte do planejamento. Me deram um assento e um código de vestimenta. Sem voz. Sem espaço.
Disse a mim mesma. É o dia deles, não meu, mas isso não impediu a dor. No dia da cerimônia cheguei cedo. Observei a mãe dela flutuar pelo ambiente como se fosse dona. Observei meu filho olhar para sua noiva da maneira que costumava olhar para mim quando trazia suas provas de casa, ansioso por aprovação. E eu soube então, estava perdendo ele. O casamento muda as coisas. Isso é natural. Mas, o que veio a seguir? O que se seguiu após o casamento não foi natural. Foi um exílio frio, silencioso e gradual. Parei de ser convidada para jantares. Mensagens ficaram sem resposta. Feriados se tornaram complicados. Quando eu visitava, ela sempre estava observando, não recebendo bem, monitorando. Meu filho parou de me chamar de mamãe. Ele começou a me chamar pelo nome. Obrigado por vir, Evelyn. Evelyn, eu havia me tornado uma visitante na vida do meu próprio filho. Ainda assim, permaneci educada. Permaneci presente. Me agarrei à esperança. Disse a mim mesma que era apenas uma fase. Mas a cada visita, algo novo acontecia. Alfinetadas sutis. Sorrisos passivo-agressivos. Minha caneca favorita desaparecendo. Meu lugar no sofá da sala de repente muito bagunçado para convidados. Os olhos do meu filho não encontrando mais os meus. E então vieram as questões de saúde. Eu me sentia tonta depois de uma refeição. Cansada de maneiras que não conseguia explicar. Confusa. Comecei a manter anotações, escrevendo o que eu comia. Quando me sentia mal. E mais frequentemente que não. Acontecia quando ela cozinhava. Quando ela me entregava chá. Quando ela servia minha bebida. Os médicos não encontraram nada. Estresse, eles disseram. Talvez idade. Mas meu instinto sabia melhor, porque enquanto eu estava perdendo peso, perdendo sono, perdendo tempo, ela estava ficando mais ousada. E a mãe dela, ela sempre estava lá, empoleirada como uma rainha, sempre sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir, rindo de maneiras que faziam o ar ao redor dela parecer mais frio. As duas eram uma equipe, inquebrável, intimidante, unificadas de uma forma que me fazia sentir como uma estranha na minha própria família. Então um dia, num brunch de família, ela insistiu em ser anfitriã. Aconteceu. Ela me entregou um copo, com uma fatia de limão e gelo tilintando. Um pequeno mimo para minha sogra favorita. Ela disse. Seus sorrisos se estendiam de orelha a orelha. Olhei ao redor do ambiente. Meu filho estava distraído, rindo com a sogra. Ninguém nos notou, exceto ela. Ela estava observando, esperando que eu bebesse tudo como sempre fazia. Mas desta vez, eu não bebi. Esperei, observei. E quando ela virou as costas, troquei os copos. Não pisquei, não respirei. Apenas os troquei. A mãe dela também não notou. Estava ocupada demais se gabando sobre seus novos investimentos em ações e a reforma de sua casa de praia. Ela pegou o copo, bateu na borda do seu mimosa, e bebeu. E eu esperei. 35 minutos. Foi só isso. 35 minutos para responder uma pergunta que eu carregava no peito há quase 2 anos. Estava tudo na minha cabeça? Mas tudo que lembro daquele dia foi silêncio. O tipo de silêncio que você carrega no peito. O tipo que parece um grito, mas apenas por dentro. Fiquei na segunda fileira, atrás da mãe dela, claro. Ela insistiu em levar a filha até o altar. Nenhum pai à vista. Apenas ela, flutuando em grife da cabeça aos pés, reivindicando o centro do palco. E quando meu filho se virou para ver sua noiva se aproximar, vi em seu rosto aquela mistura familiar de admiração e nervosismo. Mas ele não olhou para trás para mim, nem uma vez. Durante os votos, a mãe dela apertou meu braço e sussurrou. Você deveria ser grata. Isso é o melhor que seu filho jamais conseguirá. Não reagi, não me contraí. Apenas olhei para frente, e tentei imaginar meu falecido marido sentado ao meu lado, apertando minha mão da maneira silenciosa que ele sempre fazia quando algo parecia errado, mas palavras não resolveriam. Na recepção, fui colocada na mesa 6. O resto da família estava na mesa 1. Sorri durante tudo. Aplaudi para os discursos. Segurei as lágrimas quando meu filho agradeceu. Todos que me criaram. E nomeou seu professor do ensino médio. Seu técnico de futebol. Mas não eu. Nem uma vez. Não disse uma palavra. Esse foi o começo do meu silêncio. Mas não o fim. O casamento não a mudou. A amplificou. Em semanas, ela começou a se referir a mim como a mãe dele, em vez do meu nome. Em público ela dizia coisas como, Evelyn. Sim, ela tem boa intenção. Para estranhos. Na minha frente. Tornei-me algo a ser explicado, um obstáculo a ser gerenciado. Lembro do primeiro jantar de família, depois que voltaram da lua de mel. Ela me serviu um prato de comida e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Cuidado, é apimentado. Sei que vocês mais velhos não conseguem lidar com tempero. Todos riram. Até meu filho. Eu ri também. Aquele tipo de riso suave e frágil que as pessoas usam para sobreviver à humilhação. Ela me corrigia constantemente. Se eu contava uma história, ela interrompia com sua versão. Se eu oferecia conselho, ela respondia com um sorriso irônico e dizia, bem, na verdade, tudo o que eu dizia era ou desatualizado ou fofo. Estava sendo lentamente pintada como a relíquia da sala. Presente, mas irrelevante. E meu filho, ele parou de ver, ou talvez tenha escolhido não ver. Eu ligava e ela atendia. Sempre ela. Ela dizia que ele estava ocupado, cansado, descansando. Uma vez liguei para desejar feliz aniversário, e ela me disse que ele estava numa ligação, mas passaria o recado. Nunca recebi retorno. Uma tarde,
Cheguei sem avisar com um prato que ele costumava amar. Ela abriu a porta, olhou para o recipiente e disse: "Oh, que gentil! Mas nós realmente não comemos fritura mais. Sabe, saúde intestinal e tudo mais." Então ela sorriu e pegou das minhas mãos. Nunca mais o vi. Não era apenas ela. A mãe dela se tornou presença regular. Ela vinha para o jantar, vinha para o brunch, vinha só porque sim. Toda vez que eu visitava, ela já estava lá, no meu lugar, contando minhas histórias, dando conselhos ao meu filho, lentamente se tornando algo que eu costumava ser. Uma vez durante uma pequena festa de aniversário, a mãe dela tirou um álbum de fotos, mostrou fotos de bebê da filha, prêmios, certificados, vídeos caseiros. Ela olhou para mim e disse: "Você deve desejar ter documentado mais. Essas memórias são inestimáveis." Me escozei para o banheiro. Não chorei. Apenas olhei para meu reflexo. E me fiz a pergunta que havia começado a fazer mais frequentemente: o que estou fazendo aqui? Mas então coisas estranhas começaram. Pequenas no início. Um momento de esquecimento aqui. Uma onda de tontura ali. Atribuí ao esgotamento. Talvez desidratação. Mas então piorou. Eu entrava no ambiente e esquecia por que vim. Minhas mãos tremiam ao lavar louça. Minha visão ficou embaçada uma vez lendo uma receita. Meu corpo, que sempre foi forte, firme, confiável, começou a parecer estranho. Fui ao médico. Pressão arterial, colesterol, níveis de vitaminas, tudo normal. Sugeriram estresse, talvez menopausa precoce, talvez luto, talvez apenas idade. Mas eu conhecia meu corpo. Havia vivido nele tempo suficiente para saber quando algo estava diferente. E o que tornava mais difícil era como ela reagia. Não com preocupação, mas com sugestões, suplementos, chás, óleos, um smoothie detox que ela insistiu que eu experimentasse. Um dia ela me entregou um pequeno frasco de comprimidos rotulado Equilíbrio Diário, e disse: "Isso ajuda com memória e humor. Eu uso. Você deveria também." E aquela voz dentro de mim, a que eu havia passado anos ignorando, começou a falar mais alto, me avisando. Algo não estava certo. Uma noite, ela me fez uma mistura especial. Disse que acalmaria os nervos. Tomei um gole e instantaneamente me senti zonza. Não tonta, apenas vazia. Como se alguém tivesse diminuído as luzes dentro da minha cabeça. Me excusei. Fui para casa, e vomitei tudo o que havia comido naquele dia. Meu estômago revirou por horas. Na manhã seguinte, escrevi tudo: hora, data, o que comi, o que bebi, quem fez, como me senti. Comecei a manter registros, como evidência, como se estivesse construindo um caso que não conseguia explicar. Não contei a ninguém. Quem acreditaria? Quem acreditaria que a mesma nora encantadora que dava jantares perfeitos do Pinterest, que fazia trabalho voluntário em eventos de caridade, que sempre me beijava no rosto quando chegava, também poderia estar lentamente me apagando de dentro para fora. Mas a parte mais dolorosa era meu filho. A distância não era apenas física, era emocional. Ele não perguntava mais sobre minha saúde. Não notava mais quando eu parava de ligar. Em certo ponto ele até disse: "Sabe, talvez você devesse ver alguém. Você tem agido diferente ultimamente." Diferente. Essa palavra me assombrava. Será que estava certa? Eu estava diferente. Não porque eu havia mudado, mas porque eles estavam mudando o mundo ao meu redor. Comecei a questionar tudo. Minhas memórias, minhas palavras, minhas reações. Estava sendo sensível demais? Estava imaginando tudo? Ou pior, estava me tornando a mulher sobre quem sussurravam pelas costas? A mãe esquecida, a convidada mal-humorada, a matriarca desbotada. Ainda assim não disse nada. Sorri quando deveria. Acenei quando ofereciam conselhos. Representei o papel, representei bem. Mas toda mentira tem um limite. Toda performance tem um fim. E embora não pudesse provar ainda, sabia sem sombra de dúvida que estava sendo empurrada para fora. Não com força, mas com estratégia, com intenção, com um plano tão perfeito. Quase funcionou. Não foi um momento. Foram muitos pequenos detalhes, desconectados no início. Um frasco fora do lugar, um nome esquecido, uma onda de cansaço que me atingia rápido demais após uma refeição, uma bebida na minha mão, quando ela havia servido. Não eram padrões óbvios, pelo menos não no início, mas havia algo estranho na forma como as ofertas vinham. Sempre sua voz suave e generosa. "Você deve estar com sede. Experimente isso." Fiz eu mesma. "Um pouco de vinho tinto ajuda na circulação, Evelyn. Deixe-me fazer algo para você." Teve um dia longo, e toda vez que aceitava eu sentia, não imediatamente, não de uma forma que pudesse apontar, mas uma lentidão se infiltrava, atrás dos meus olhos, atrás dos meus membros, como se alguém estivesse segurando meu corpo de dentro para fora. Alguns dias eu perdia horas, cochilando no meio de conversas, ou acordando mais tarde do que jamais costumava. Disse a mim mesma que estava cansada, que a idade estava chegando, que talvez, apenas talvez, eles estivessem certos. Mas algo não se encaixava, e quanto mais pensava nisso, mais via. Nunca havia visto servir uma bebida para mais ninguém com o mesmo ritual, nem mesmo para o marido, nem mesmo para a própria mãe. Apenas eu. E os suplementos. Estava tomando os mesmos 3 comprimidos há anos. Meu médico sabia. Meu farmacêutico. Eu os mantinha numa pequena caixa na minha bolsa, sempre rotulados e lacrados. Uma manhã abri o recipiente e encontrei os comprimidos ligeiramente diferentes. Mesma cor, mesma forma,
mas um cheiro amargo e fraco que não reconheci. Não os tomei naquele dia. Na semana seguinte descobri que 2 comprimidos estavam quebrados, quase em pó no fundo do frasco. Não a confrontei. Não fiz perguntas. Apenas comecei a observar. Em jantares de família fingi comer, mas mastigava devagar. Devagar o suficiente para sentir se algo tinha gosto estranho. Bebi menos. Deixei o vinho intocado. Comecei a sentar mais perto da porta da cozinha, mais perto da janela, mais perto das saídas. E comecei a escrever, não um diário, documentando. Um caderno espiral que mantinha na gaveta em casa. Data, hora, o que comi, o que bebi, onde estava, quem me serviu, como me senti 30 minutos depois. 1 hora depois, aquele caderno se tornou minha segunda mente. Não confiava mais no meu corpo, mas confiava nos meus registros. Escrevi tudo, mesmo quando parecia ridículo. Acompanhei quando a névoa mental vinha, quando o tremor começava, quando minha pele corava sem motivo. Comparei com dias que comi sozinha, cozinhei para mim. Nesses dias eu estava bem, com a mente clara, firme, normal. Lembro de um domingo. Ela me ofereceu chá de camomila depois do brunch. Peguei a xícara. Não bebi, apenas segurei. Observei o vapor subir. Me escosei para o banheiro. Despejei o chá na pia. Então enxaguei a xícara e a trouxe de volta vazia. Ela sorriu e disse: "Já se sentindo melhor, não é?" E naquele momento soube. Não era minha imaginação. Não era estresse. Não era menopausa. Algo estava sendo feito comigo. Comecei a notar outras coisas também. Meus medicamentos, mantidos numa gaveta no meu quarto de hóspedes, às vezes estavam em posições diferentes. Um pacote de papel alumínio rasgado. Comecei a contar os comprimidos depois de cada visita. Marcava o verso dos rótulos com pequenos pontos de caneta. Um dia o número não batia. 2 comprimidos estavam faltando. Não os havia tomado. Não os havia tocado. Mas alguém tinha. Ainda não disse uma palavra. Não podia. Por quê? O que diria? Que acreditava que minha nora estava me drogando. Que a mãe dela possivelmente estava envolvida. Que meu filho, meu único filho, estava dormindo ao lado de alguém que poderia estar lentamente me apagando. Precisava de mais. Precisava de algo que elas não pudessem explicar. Então tirei fotos. Não delas. De todo o resto. Os comprimidos alterados. A comida que não comi. As bebidas que despejei na pia. Os frascos que suspeitava terem sido adulterados. Os coloquei em sacos lacrados e os rotulei. Nem sabia o que estava construindo. Mas estava construindo algo. Algo que pudesse erguer um dia e dizer: "Isso é real." Até comecei a fazer perguntas. Sutis, disfarçadas como esquecimento. Eu dizia: "Oh, não me lembro de tomar aquela vitamina. Você me deu, querida?" Os olhos dela piscavam. Apenas por um segundo. Então ela ria e dizia: "Sim, não se preocupe. Você sempre esquece." Toda vez que fingi esquecer, ela ficou mais ousada. Toda vez que sorri e fingi confusão, ela adicionou um pouco mais. Toda vez que deixei algo intocado e o devolvi vazio, sua confiança cresceu. E isso me disse algo muito importante. Ela não estava apenas tentando me deixar doente. Estava tentando me fazer duvidar de mim mesma. Tentando fazer outros duvidarem de mim. Lenta, metodicamente estava construindo uma imagem minha como frágil, esquecida, desbotada. Houve uma noite que nunca esquecerei. Uma noite de filme em família. A mãe dela acabará de chegar, não convidada como sempre. Sentou ao meu lado, olhou para minha bolsa de tricô e disse, ainda se mantendo ocupada, vejo. Isso é bom. Mãos ociosas são o primeiro sinal de mente escorregando. As palavras eram casuais. O tom era agradável, mas as ouvi pelo que eram. Outro tijolo no muro que estavam construindo ao meu redor. Um muro que uma vez completo me isolaria completamente. Eu seria a mãe confusa, a narradora não confiável, a emocional, o fardo. Mas eu não estava quebrada, não estava confusa, e não seria apagada. Então continuei representando o meu papel, continuei deixando-as acreditar que estava escorregando. Enquanto isso, estava afiando minha consciência como uma faca no escuro. Comecei a perguntar ao meu farmacêutico sobre testes laboratoriais para suplementos. Contactei silenciosamente um velho amigo do meu marido que trabalhava na perícia. Fiz perguntas que ele não entendia. Disse que estava escrevendo um livro sobre abuso de idosos. Só para manter as coisas seguras. Estava me preparando para algo. Não sabia o que, mas sabia que mais cedo ou mais tarde, elas cruzariam uma linha. Uma visível. Uma linha que eu pudesse rastrear de volta a elas em plena luz do dia. E quando esse momento chegasse, estaria pronta. Porque ninguém, nem ela, nem a mãe dela, nem mesmo meu próprio filho, veria vindo quando eu finalmente retomasse o controle. Não com gritos. Não com acusações. Mas com a arma mais silenciosa de todas, a prova. O convite veio por mensagem. Casual. Brilhante. Com pontos de exclamação demais. Estamos dando um jantar neste sábado. Só família próxima. Mal posso esperar para te ver, Evelyn. Olhei para aquilo por muito tempo. Sabia o que significava. Esses jantares não eram realmente sobre família mais. Eram sobre exibição. Sobre controle. Sobre garantir que eu permanecesse no lugar que construíram para mim. Silenciosa. Agradável. Pequena. Não respondi imediatamente. Esperei até a manhã seguinte. Então digitei um simples, ansiosa por isso. Sem emojis. Sem calor. Apenas o tipo de resposta que estavam acostumadas agora. Previsível. Inofensiva. Mas não estava vindo de mãos vazias. Trouxe mais que minha bolsa naquela noite. Trouxe meus registros. Minhas suspeitas.
minha quietude, meu silêncio. A casa estava imaculada. Sempre estava. Perfeita demais. Cada guardanapo dobrado da mesma forma. Cada garfo alinhado como soldados. A mãe dela já estava lá. Empoleirada na bancada da cozinha como se fosse um trono, girando um copo de vinho tinto e fazendo anotações sobre o ambiente. Cumprimentei ambas com o tipo de sorriso que havia aperfeiçoado no último ano. Caloroso por fora, vazio por baixo. Meu filho me cumprimentou com um abraço lateral, distraído. Ela beijou minha bochecha. A mãe dela ofereceu um elogio que soou mais como um aviso. Você está bem, Evelyn, muito melhor que da última vez. Deve ser todo o descanso que está tendo. Simplesmente acenei e coloquei a sobremesa que trouxe no balcão. Torta de maçã. A menos favorita dela. Sabia que ela não tocaria. O jantar começou como todas as reuniões delas começavam. Risadas forçadas. Conversa fiada rígida. A mãe dela falou sobre imóveis. Ela falou sobre reformas. Meu filho sentou quieto, ocasionalmente olhando para o telefone. Tomei pequenas mordidas, cuidadosa para comer apenas o que servi para mim. Então aconteceu. Depois que os pratos foram retirados, ela se levantou e disse: fiz algo especial para esta noite. Só para você, Evelyn. Disse como se fosse um presente. Como se eu devesse me sentir honrada. Virou-se em direção ao carrinho de bar e começou a preparar bebidas com uma espécie de elegância praticada. Gelo tilintando. Fatias de frutas cítricas. Mexendo com cuidado. Meus olhos seguiram cada movimento. Quando voltou, me entregou um copo alto. Cheio. Claro. Um tom rosa pálido com algo flutuando. Alecrim talvez. Ou hortelã. Ela o colocou diretamente na minha frente e sorriu. Este é especial para você. Minha própria receita. Você vai adorar. Encontrei os olhos dela. E sorri. Um tipo diferente de sorriso, que não havia usado há muito tempo. Não caloroso, não grato. Apenas quieto. Obrigada, querida. Disse, levantando o copo mas não bebendo. Coloquei-o de volta. Olhei para meu filho. Ele não levantou os olhos. Esperei por um momento de distração. Uma pausa no ritmo orquestrado delas. E quando veio, quando a mãe dela se levantou para ajustar o termostato, e ela se virou para seguir Agi, calma, silenciosa. Estendi a mão. Peguei o copo idêntico da mãe dela e os troquei. Meu copo pelo dela. Perfeito. Sem esforço. Ninguém notou. Ninguém nunca notava. Os copos ficaram lá como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Voltei ao meu lugar, dobrei as mãos no colo e esperei. Sem medo. Apenas clareza silenciosa. Observei a mãe dela beber, da maneira que sempre fazia. Graciosamente. Avidamente. Observei minha nora olhar para mim. Então olhar para o copo. Sorri novamente. Desta vez, vi o lampejo de confusão por trás dos olhos dela. Pequeno. Sutil. Mas estava lá. E dentro da minha mente falei as palavras que não podia dizer em voz alta. Se estou errada, nada acontece. Se estou certa, todos veremos. 35 minutos. Conhecia o padrão agora. Observei o relógio sem observá-lo. Me envolvi em conversa leve. Perguntei à mãe dela sobre sua nova bancada de mármore. Elogiei a iluminação. Representei meu papel. Mas por baixo de tudo estava escutando pela mudança. O primeiro sinal veio como uma pausa na frase da mãe dela. Ela estava no meio de uma frase descrevendo a reforma da sua adega quando de repente piscou 2 vezes e tocou a testa. Tentou continuar, mas sua voz arrastou. Apenas o suficiente para meu filho levantar os olhos. Então ela pigarreou. Riu. Descartou. Deve ser o vinho. Disse, embora tivesse tomado apenas meio copo. A filha se inclinou ligeiramente para frente. Seu sorriso não alcançou os olhos. Mais 5 minutos se passaram. O rosto da mãe dela ficou vermelho intenso. Ela alcançou sua água. Sua mão tremeu. Meu filho se levantou. Está bem? Ele perguntou. Ela acenou rapidamente. Rápido demais. Então disse algo sobre o ambiente girando. Suas palavras não se alinharam. Tropeçaram umas sobre as outras como bolinhas de gude descendo uma escada. Então veio o momento final. Aquele que eu esperava. A mão da mãe dela agarrou a mesa com força. Os nós dos dedos brancos. Ela olhou para mim. Não para a filha. Não para o genro. Para mim. E eu olhei de volta. Não me movi. Não falei. Não me contraí. Apenas mantive o olhar enquanto o pânico lentamente floresceu nos olhos dela. Ela se levantou de repente. Ou tentou. A cadeira raspou para trás. Ela tropeçou para o lado e derrubou o copo. Meu filho correu para ela. Minha nora congelou. Havia vozes. Frenéticas. Meu filho gritando o nome dela. A esposa discando no telefone. O cheiro de algo amargo subindo da bebida derramada. Mas eu não me movi. Sentei lá, calma, observando. Da maneira que havia observado por meses. Da maneira que havia aprendido a esperar. Os paramédicos chegaram. As perguntas começaram. E tudo que disse foi: não sei o que aconteceu. Ela parecia bem ao momento. Ninguém perguntou sobre a bebida. Ainda não. Mas sabia que não demoraria muito. Enquanto carregavam a mãe dela numa maca, encontrei o olhar da minha nora. Pela primeira vez ela olhou para mim. Como se não soubesse quem eu era. Como se estivesse olhando para um fantasma o tempo todo. E agora? Apenas agora. Estava vendo a mulher por trás do silêncio. Levantei meu copo. O que era para mim? Ainda cheio.
ainda intocado. E sussurrei para mim mesma. Que pena, acho que simplesmente não estava com sede esta noite. O ambiente estava alto, mas eu só ouvi uma coisa. O som da respiração dela mudando. Aquela inspiração ligeiramente gaguejante que vem antes do corpo saber que algo está errado, mas ainda não descobriu o que. Ela agarrou o estômago primeiro, uma mão, depois ambas, como se algo dentro estivesse se contraindo. Seus ombros se curvaram para dentro. Pescou rapidamente. O copo de vinho escorregou da mão e bateu na mesa, balançando. Ela murmurou algo que ninguém conseguiu entender. A filha foi a primeira a reagir, meio se levantando, meio contida. Mãe, ela disse. Não alto, apenas afiado. Preocupação controlada. Ainda não pânico. Continuei sentada, mãos dobradas no colo, observando, porque havia visto esta peça antes. Apenas não havia sido a audiência. A mãe dela tossiu. Uma vez, duas vezes. Rouco, seco, áspero. Então agarrou a borda da mesa e se puxou lentamente. Apenas para balançar e cair de volta na cadeira. O rosto começou a perder cor. Os lábios ficaram numa tonalidade pálida demais para conforto. Meu filho correu para o lado dela, colocando uma mão nas costas. Está bem? Ele perguntou. Ela não respondeu. E então disse. Apenas uma palavra. Arrastada. Grossa. Molhada. Queimando. Foi quando o pânico começou. Minha nora não estava mais composta. Estava de pé, circulando a mesa, fazendo perguntas. Alto. Alto demais. O que ela comeu? O que bebeu? Alguém ligue para o 192. Sua voz rachou na última palavra. Suas mãos tremeram. A mãe tentou falar, mas apenas soltou um gemido baixo. O ambiente não estava mais sob controle. Meu filho tateou pelo telefone. Ela já tinha o dela na mão. Simplesmente peguei um guardanapo. Gentilmente sequei os lábios e me levantei. Não me notaram no início. Não até eu caminhar e pegar o copo. O que ela havia me dado. O que eu havia trocado. Segurei gentilmente. Como se fosse algo sagrado. Meu filho olhou para mim. Mãe, o que está fazendo? Encontrei os olhos dele e disse claramente. Essa é a bebida que ela me deu. A boca dele se abriu ligeiramente. Confuso. Minha nora se virou rapidamente. Os olhos dela se fixaram no copo na minha mão. Foi quando o pânico dela se aguçou. Mudou. Transformou-se de preocupação para outra coisa. Algo primitivo. Desesperado. Espera. Não, isso não é. Ela começou, mas se deteve. Inclinei o copo ligeiramente, observando a luz pegar a superfície do líquido. Não toquei nele. Disse silenciosamente. Nem um gole. Os paramédicos chegaram em minutos. A mãe dela mal estava responsiva agora. Eles a deitaram, inseriram soro, fizeram perguntas. O que ela comeu? Que medicamentos ela toma? Alguém a viu ingerir algo incomum? Respondi com precisão. Cada item servido. Quem fez o quê? O momento. A troca. Nunca levantei a voz. Nunca pareci emocional. Apenas fatos. Ela, por outro lado, não conseguia ficar parada. Continuava se mexendo, interrompendo, tentando controlar a narrativa. Talvez ela tivesse baixa glicemia, ofereceu. Ou talvez o vinho não se misturou com os medicamentos. Ela tem estado cansada ultimamente. Honestamente, provavelmente é apenas estresse. O EMT pausou. Ela bebeu algo antes dos sintomas começarem? Ela hesitou. Olhou para mim, depois para o copo. A garganta saltou. Fiz um coquetel. Apenas ervas e um pouco de gin. Nada estranho. O EMT pegou o copo da minha mão. Cheirou. Olhou atentamente. Ensacou imediatamente. Vi o momento em que a confiança dela rachou. A maneira como os ombros endureceram. A maneira como os lábios se comprimiram numa linha fina e pálida. Os olhos começaram a calcular. Em uma hora a polícia chegou. Um jovem oficial. Calmo. Profissional. Pediu declarações. Estava pronta. Entreguei meu caderno. O que havia mantido escondido por meses. Ele levantou uma sobrancelha enquanto expliquei o que era. Pegou sem discussão. Leu algumas páginas no local. A expressão não mudou, mas o tom sim. Levaram a bebida, o copo, meu frasco de vitaminas, os suplementos. Minha nora protestou no início. Vocês não pensam que nós... Vamos lá. Isso é insano. É apenas protocolo, senhora. O oficial disse. Temos que descartar tudo. O ambiente estava frio. A mãe dela já estava na ambulância. Meu filho ficou no corredor em silêncio, pálido. Olhava entre mim e a esposa como se estivesse vendo duas pessoas que não reconhecia. E talvez não estivesse. Então ela disse, a voz subindo, olhos arregalados de descrença. Ela trocou as bebidas. Deve ter feito isso. Deve ter. Por que mais ela mencionaria? Aí estava. A reviravolta. A história que estava morrendo de vontade de contar. Que eu era instável. A que inventava coisas. A narradora não confiável. Mas veio rápido demais. Ensaiado demais. Alto demais. O oficial não piscou. Apenas anotou. Então você está dizendo que ela adulterou a bebida da sua mãe? Sim, ela disse, então hesitou. Não. Quer dizer, deve ter feito. Eu dei o outro copo para ela. Me virei para eles. Voz firme. Você me entregou a bebida. Disse que era especial. Não bebi. Troquei com o da sua mãe. Ela bebeu. O silêncio que se seguiu foi denso. Por que eu faria isso? Ela perguntou. Mantive o olhar. É isso que eles vão descobrir. Aquela noite terminou com ela andando pela janela da cozinha. Meu filho disse pouco. A polícia levou o que precisava. E eu fui para casa. Silenciosamente. Lentamente.
Com as mesmas mãos que usei para embalar meu bebê para dormir agora segurando a prova de que ele uma vez prometeu proteger. Não dormi naquela noite. Não porque estava com medo, mas porque tinha certeza de que algo escuro havia crescido ao meu redor, e finalmente havia alcançado as raízes. Deixem escavar. Deixem os testes laboratoriais voltarem. Deixem as mentiras se desenrolarem. Estava pronta para a verdade chegar, mesmo que despedaçasse minha família. Porque o pior já havia sido feito, e eu havia sobrevivido silenciosamente. Agora o silêncio era delas para carregar. A verdade nem sempre vem desabando no momento de caos. Às vezes chega lentamente, silenciosa como uma carta deslizando sob sua porta. Outras vezes fica no canto da sala esperando alguém olhá-la nos olhos e dizer: sim, te vejo agora. 2 dias após o incidente, o detetive me ligou de volta. A voz era firme e medida. Gostaríamos de falar com a senhora novamente, senhora Hamilton, quando for conveniente. Disse que iria na manhã seguinte. Mas não dormi naquela noite. Não porque tinha medo do que encontraram, mas porque já sabia. Trouxe os diários, cada página, dados documentados em espiral. Os entreguei sem hesitação. Deixei-os escanear minhas anotações, minhas observações, minhas listas de sintomas, meu calendário de reações. Expliquei a comida, as bebidas, os comprimidos, a troca, e então sentei em silêncio enquanto faziam perguntas que havia me preparado para responder por meses. Por que não disse nada antes? Porque ninguém teria acreditado em mim. Por quanto tempo suspeitou que ela estava drogando você? Tempo suficiente para ter certeza. E a bebida? Por que trocou? Porque precisava saber se era real. Ou se estava perdendo a mim mesma como elas queriam que acreditasse. Ouviram. Fizeram anotações. Pediram permissão para testar os comprimidos restantes no frasco que trouxe. Dei. Felizmente, os resultados da toxicologia voltaram em menos de uma semana. A bebida, a que era para mim, continha um derivado de benzodiazepínico, um sedativo, frequentemente prescrito para ansiedade ou insônia. Em altas doses pode causar confusão, tontura, perda de memória. E se misturado com álcool? Pior, encontraram traços da mesma substância nos suplementos que salvei. O frasco de vitaminas que ela uma vez me entregou sorrindo. O oficial não disse muito quando ligou para me informar. A senhora estava certa em suspeitar, senhora Hamilton. Isso está sendo levado a sério. O que aconteceu a seguir não aconteceu na minha frente. Não estava lá quando a questionaram. Não estava lá quando ela desmoronou. Quando a nora polida que criava a imagem perfeita finalmente rachou sob o peso das próprias mentiras. Mas li o relatório. Ela confessou. Não de uma vez, mas em pedaços. Disse que apenas queria que eu descansasse mais. Que estava sempre tensa. Que pensou que um pouco de calma me faria bem. Quando perguntaram por que nunca revelou os comprimidos, por que os colocou na minha bebida sem consentimento. Porque se ofereceu para cuidar das minhas prescrições e correspondência e renovações médicas. As respostas começaram a se desfazer. Ela e a mãe vinham planejando algo há mais de um ano. Não sabia a extensão total até os investigadores me guiarem por isso. Haviam começado a documentar meu comportamento, gravando momentos em que esquecia palavras, onde me repetia, onde parecia confusa. Esses eram os dias que estava drogada. Haviam cuidadosamente coletado essas instâncias, preparando um caso para pedir tutela. Não para meu benefício, mas para controle. Controle do quê? Do espólio do meu marido, as propriedades de aposentadoria, os carros vintage que ele deixou em meu nome, a coleção de antiguidades, os fundos fiduciários que construímos ao longo de décadas juntos. Não havia tocado muito depois que ele morreu, mas elas tinham. Havia e-mails, mensagens, registros de reuniões com advogados. A mãe dela havia sugerido que eu poderia precisar de assistência domiciliar em breve, que eu havia mostrado sinais de declínio cognitivo, que talvez fosse hora de um membro da família ajudar a gerenciar meus bens. Não era sobre me ajudar, era sobre me remover legalmente, permanentemente, silenciosamente. Elas não me queriam morta, não exatamente. Queriam-me silenciada, guardada em algum lugar com paredes macias e uma enfermeira, onde pudessem visitar uma vez por mês e trazer flores, fingindo ser as cuidadoras amorosas enquanto drenavam tudo que meu marido e eu construímos com nossas próprias mãos. Meu filho alegou que não sabia, e talvez não soubesse. Talvez acreditasse nela quando disse que eu estava escorregando. Talvez fosse mais fácil acreditar que eu estava desaparecendo do que admitir que a mulher com quem se casou estava orquestrando meu desaparecimento à vista de todos. Quando confrontaram com as evidências, os comprimidos, os diários, a confissão, ele não falou por quase 5 minutos. O detetive me disse que chorou, não por ela, mas pelo que deixou acontecer. E a mãe dela? Se recuperou após uma breve internação. Quando a informaram do que foi encontrado na bebida, negou tudo. Alegou que eu a envenenei. Tentou virar a história. Mas os resultados laboratoriais não mentiam. Ela não havia sido envenenada por uma estranha. Havia engolido o próprio plano que ajudou a projetar. Acusações foram registradas. Ainda estão no sistema agora. Sob revisão, sob apelação. Rodas legais giram lentamente. Mas não preciso do resultado para validar o que sei em meus ossos. Tentaram me apagar. Gentilmente. Elegantemente. Com pequenas doses. Com conversas cuidadosamente elaboradas. Com sorrisos que mascaravam sua fome. Mas esqueceram algo sobre mim. Vivi através da guerra. Do parto. Do luto. De construir uma casa do nada além de mãos brutas e vontade forte.
Enterrei amigos, criei um filho, quitei uma hipoteca, e ainda fiquei de pé quando meu marido morreu no sono ao meu lado. Você não apaga silenciosamente uma mulher assim. Você não subestima sua memória, sua paciência, seu amor pela verdade. Você não a descarta como frágil e espera que se submeta. Elas tinham um plano, e eu tinha tempo. Elas tinham segredos, e eu tinha um caderno. Elas tinham controle até o momento que escolhi retomá-lo. E quando fiz, não levantei a voz, não gritei, não fiz escândalo. Apenas levantei o copo que era para me apagar, e deixei outra pessoa beber a mentira que despejaram. Essa foi minha justiça. E o começo da ruína delas. Preciso que respirem. Também não estava pronta para essa reviravolta. Se o coração de vocês acabou de disparar, toquem no botão de curtir. Me diz que não sou a única que sentiu isso. E não guardem essa história para vocês, compartilhem com alguém que ama drama da vida real tanto quanto vocês. Ele veio à minha casa 2 dias depois que o relatório veio à tona. Sem aviso, sem mensagem. Apenas apareceu na minha varanda, segurando as chaves numa mão e um papel dobrado na outra. Parecia menor do que eu lembrava. Como um menino que havia crescido demais para sua armadura. Abri a porta, mas não disse uma palavra. Não precisava. Ele entrou. Sentou onde o pai costumava sentar. Esfregou as palmas contra o jeans como se estivesse tentando aquecer algo congelado dentro dele. Então falou. Ela não queria machucá-la, mãe. Você tem que acreditar nisso. Não respondi imediatamente. Apenas olhei para ele. Realmente olhei para ele. E pela primeira vez não consegui reconhecer a criança que criei no homem sentado diante de mim. Ele continuou. Disse que foi um mal-entendido. Que ela pensou que eu estava com dificuldades, que talvez tenha ficado sobrecarregada, que entrou em pânico. Que nunca foi sobre o dinheiro, nunca sobre o espólio, nunca sobre me remover. E eu escutei. Escutei cada palavra. Porque precisava saber se alguma delas soava como verdade, ou se eram apenas ecos da mesma mentira que ela havia estado alimentando por anos. Quando terminou, olhou para mim como se esperasse perdão. Ou talvez permissão. Ou uma saída. E tudo que disse foi, ela me drogou, Matthew. O rosto dele caiu, como se pensasse que eu não diria em voz alta. Como se a realidade ainda não tivesse alcançado a parte dele que precisava enfrentá-la. Ela não quis dizer, ele repetiu. E então me levantei. Caminhei lentamente até a lareira onde a foto de bebê dele ainda estava na prateleira. Seus pezinhos balançando sobre a borda de um pequeno vagão vermelho. A mão agarrando meu polegar como se fosse o mundo inteiro. Peguei aquela moldura e a virei. De cabeça para baixo. Ele me observou fazer isso. Os lábios se abriram. Mas nenhuma palavra veio. Disse que não estava com raiva. Não mais. Apenas cansada. Cansada de implorar para ser acreditada. Cansada de sentar em mesas de jantar onde veneno usava perfume. Cansada de sorrir para pessoas que prefeririam me ver enterrada corajosa. Disse, às vezes o amor nos cega. E às vezes, o amor nos esquece. Ele não respondeu. Apenas olhou para o chão como se pudesse encontrar perdão escrito no grão da madeira. Mas não estava lá. Quando finalmente se levantou para sair, hesitou na porta. Você virá à audiência? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Não, já vivi isso. Ele saiu sem me abraçar, sem olhar para trás. E eu fiquei na janela, observando o carro desaparecer pela rua que uma vez o trouxe para casa no Natal. A rua que eu costumava limpar para que pudesse andar de bicicleta. Aqui ele costumava correr descalço quando estava atrasado para o jantar. Aqui nunca pensei que o levaria para longe de mim assim. Naquela noite arrumei 2 malas. Apenas o essencial. Algumas roupas. Meus diários. O colar que meu marido me deu no nosso 20º aniversário. E uma chave da casa que não tinha mais motivo para manter. Pela manhã, havia ido embora. Não disse a ninguém para onde estava indo. Apenas dirigi. Passei pela cidade. Passei pelo tribunal. Passei pela memória do rosto do meu filho na porta. Encontrei uma pequena cidade na costa. Silenciosa, ensolarada, esquecida. Aluguei uma casinha modesta com tinta descascada e era na varanda. O tipo de lugar onde vizinhos acenam e continuam caminhando. Onde o passado não te segue para dentro. Plantei ervas no quintal. Manjericão. Alecrim. Toda vez que as regava pensava na bebida que ela me fez. E toda vez que as via crescer, lembrava que sobrevivi. Encontrei paz nas coisas mais simples. Pão quente. Estática do rádio. O som da chuva contra o telhado de lata. Encontrei força no silêncio. Silêncio real. Não o tipo que eu costumava morder, mas o tipo que me abraçava como uma mãe. Um silêncio que não pedia performance ou explicações ou desculpas. Não bloqueei o número do meu filho, mas também não respondi suas mensagens. Ele mandava mensagem uma vez a cada poucas semanas. Principalmente coisas curtas. Pensando em você. Espero que esteja bem. Eu sinto muito. Mas nenhuma vez disse que acreditava em mim. Nenhuma vez disse que a deixou. Então continuei longe. Porque perdão nem sempre é uma porta que você abre. Às vezes é uma porta que você fecha. Gentilmente. E se afasta dela, com as chaves ainda no bolso. E naquela casinha à beira-mar, com sal no ar e um novo nome na caixa de correio. Reconstruiu uma vida que ninguém podia envenenar. Nem ela. Nem a mãe dela. Nem mesmo o filho que uma vez pensei que me protegeria. Às vezes para se salvar você não precisa lutar. Você apenas precisa se afastar, antes que te convençam de que não vale a pena ser salva. E foi exatamente isso que fiz. Dizem que vingança é alta, explosiva, pública.
Mas isso é apenas porque nunca viram o que o silêncio pode fazer, o que a paciência pode esculpir, o que uma mulher silenciosa com tempo e verdade pode construir sob a superfície, tijolo por tijolo, até o dia que não precisa mais dizer uma palavra para ser ouvida. Não falei com meu filho por quase um ano depois que saí. Ele não veio me procurar, e eu não esperava que viesse. Mas durante aquele ano, tomei decisões intencionais, com a mesma calma que usava para cortar cebolas de manhã ou separar roupas aos domingos. Movimentos silenciosos e firmes, moldando o futuro sem nunca levantar a voz. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu advogado. O nome dele é Arthur. Está com nossa família desde que meu marido e eu compramos nossa primeira casa. Nos conheceu quando não tínhamos nada, quando brigávamos sobre quem lavaria a louça e como pagaríamos aparelho para o Matthew. Foi ele quem leu o testamento do meu marido quando ele morreu. E agora pedi para me ajudar a reescrever o meu. Sentamos no pequeno escritório dele cercado por livros de direito antigos e cheiro de café velho. Contei tudo. Mostrei meus diários, minhas declarações, os relatórios policiais finais. Ele não hesitou. Apenas acenou lentamente e depois pegou a caneta. Cortei eles fora, ambos. Meu filho, minha nora, cada cláusula, cada centavo. Os nomes removidos com tinta tão afiada que pareceu um bisturi. Não pareceu vingativo. Pareceu limpo. Necessário. Como remover podridão antes que se espalhe. Mas não parei por aí. Pedi ao Arthur para dividir uma parte do espólio, especificamente a parte que meu marido e eu uma vez reservamos para legado familiar, e doar, não em qualquer lugar, para as causas em que meu marido acreditava. Um abrigo de veteranos onde ele costumava fazer trabalho voluntário, uma bolsa para jovens mecânicos, um programa que restaurava jipes militares antigos e os doava para museus. Meu marido tinha mãos que sabiam consertar qualquer coisa com rodas e motor. Acreditava em trabalho duro, em segundas chances, em ajudar silenciosamente sem esperar aplausos. Então foi para onde enviei o dinheiro. Para lugares que ainda guardavam suas impressões digitais e espírito. O resto? O restante de tudo que construímos? Deixei para minha neta. Ela tem apenas 6 anos agora. Não sabe muito sobre advogados ou planos imobiliários ou traição. Mas uma vez subiu no meu colo e sussurrou: "Vovó? Seus abraços fazem meu coração parar de doer." Era tudo o que precisava saber. Ela ainda estava intocada. Ainda boa. Mas não deixei para ela cegamente. Criei um fundo fiduciário. Um que seria liberado para ela no seu 25º aniversário. Se e somente se o pai e a mãe não tivessem controle legal ou financeiro sobre sua vida. Uma cláusula que não podia ser contestada. Meu advogado garantiu isso. Até lá, Arthur gerenciaria os fundos. Investiria. Protegeria. Garantiria que o que os pais tentaram roubar através de manipulação e sedativos nunca chegasse às mãos deles. Nem um centavo. E então escrevi a carta. À mão. Sem computadores. Apenas tinta, papel e tempo. Comecei com a verdade. Cada linha dela. Escrevi sobre as bebidas. Os jantares. Os meses silenciosos de confusão. O momento que percebi que estava sendo apagada com gentileza. Escrevi sobre a troca. A espera de 35 minutos. A mãe dela desabando na mesa enquanto eu sentava com as mãos dobradas. Finalmente vendo a mentira desmoronar sob o próprio peso. Não dramatizei. Não tornei amargo. Apenas contei como aconteceu com o tipo de clareza que apenas um sobrevivente ganha. Escrevi que as perdoei não por elas, mas por mim. Porque segurar o que fizeram teria me enraizado num lugar pelo qual lutei tanto para deixar. Perdoei-as, e então as deixei ir. Escrevi para minha neta também. Disse que ser mulher neste mundo às vezes significa aprender quando falar, quando ficar em silêncio e quando se afastar sem explicar nada. Disse que família deveria te proteger, mas quando não protege, você tem todo o direito de se proteger. Lacrei a carta no envelope. Dei ao Arthur com instruções rígidas para ser aberta no dia que eu morrer. Não antes, não depois. Essa foi minha justiça. Não manchetes, não sentenças de prisão. Apenas papel, e verdade, e tempo. Ninguém saberia até ser tarde demais para desfazer. E quando o dia chegar, anos a partir de agora, e abrirem um envelope esperando algo suave, algo sentimental, encontrarão em vez disso toda a história que enterraram me encarando de volta na minha caligrafia. Essa é a coisa sobre vingança silenciosa. Ela não grita. Ela espera. Ela sobrevive às mentiras. Ela sobrevive à manipulação. Senta silenciosamente numa gaveta, sabendo que um dia a verdade chegará vestindo minha voz, e não haverá uma única coisa que possam fazer para pará-la. E naquele momento, esteja eu ainda respirando ou apenas uma fotografia numa prateleira, elas saberão que nunca precisei gritar para vencer. O tempo passa, quer você o persiga ou não. Quer esteja pronta ou não. Quer esteja quebrada, se curando ou parada perfeitamente imóvel. 3 anos passaram silenciosamente. Apenas estações mudando fora da janela da minha casa. Pássaros vindo e indo. Ondas quebrando como um relógio. E lentamente, gentilmente, a dor que carregava começou a se dissolver. Não porque parou de doer, mas porque finalmente parei de precisar que fizesse sentido. Encontrei ritmo no comum. Comecei a fazer trabalho voluntário num pequeno centro comunitário, não longe da minha nova casa. Nada chique. Apenas um prédio de 2 cômodos espremido entre uma farmácia e um restaurante. Mas tinha calor, calor real. Fazíamos aulas de arte gratuitas para crianças nos fins de semana, noites de sopa nas quintas, trocas de livros, campanhas de mantimentos. Eu sentava e escutava as histórias das pessoas.
Ajudava a preencher formulários para vale-refeição ou apoio habitacional. Ensinava idosos como usar e-mail. E onde me conheciam como sogra dele, ou mãe dele, ou a mulher que quase perdeu tudo por causa de um coquetel. Eu era apenas Mizane. Não conheciam meu passado e eu não oferecia. Não estava me escondendo. Simplesmente havia superado a necessidade de ser vista através da lente da dor. Tinha outras coisas para fazer, mas a vida tem um jeito de fazer círculos. A verdade tem sua própria linha do tempo. E um dia veio bater na porta. Começou como um sussurro. Uma vizinha mencionou que uma mulher que batia com a descrição da mãe da minha nora havia sido internada numa instituição de cuidados privada algumas cidades adiante. Falência renal. Confusão crônica. Alguns disseram demência precoce. Alguns disseram colapso relacionado ao estresse. Sem visitantes. Apenas silêncio. Não me regozijei. Não dancei de satisfação. Apenas servi uma xícara de chá e sentei na janela por muito tempo, porque lembrei de algo que meu marido uma vez me disse. Lá atrás, quando a vida ainda cheirava a solvente e madeira fresca. O chão sempre se nivela. Mais cedo ou mais tarde, tudo se equilibra. Algumas semanas depois, a segunda onda veio. Meu filho apareceu no centro comunitário logo após o fechamento. Quase não o reconheci. Tinha mais cinza na barba, menos peso na voz. As mãos tremiam ligeiramente quando as enfiou nos bolsos. Mãe, ele disse. Apenas isso. Como se fosse a primeira palavra numa linguagem que não falava há anos. Não corri para abraçá-lo. Não desabei em lágrimas. Apenas acenei uma vez silenciosamente e gesticulei para um banco do lado de fora. Sentamos em silêncio por um tempo. Tempo suficiente para o sol mergulhar atrás do telhado e os grilos começarem a cantar. Então ele disse. Ela se foi. Ela partiu. Levou o carro. As economias. Tudo. Foi tudo mentira, mãe. Não apenas o que ela fez com você. Tudo. Encontrei transferências bancárias. Registros comerciais falsos. Cartões de crédito em meu nome. Nem sei mais quem ela é. Esperei. Deixei-o falar porque não ia carregar a culpa dele por ele. Não desta vez. Sinto muito, ele disse. E desta vez a voz rachou. Não do tipo superficial. Do tipo que vem dos ossos. Da vergonha finalmente encontrando seu caminho para fora. Olhei para ele longamente e queria dizer tantas coisas. Queria perguntar onde estava quando precisei de alguém para acreditar em mim. Queria perguntar se alguma vez leu o relatório policial. Ou se apenas folheou entre as mordidas do jantar. Queria perguntar se sabia quantas noites sentei na janela me perguntando onde meu filho havia ido. Mas em vez disso perguntei por que agora. Ele olhou para as mãos. Então disse algo que nunca esquecerei. Porque o silêncio finalmente ficou mais alto que a mentira. Ele perguntou sobre o testamento. Disse que queria consertar as coisas. Disse que não se importava mais com o dinheiro. Apenas queria que ficássemos bem. E eu disse a verdade. Não por despeito, mas porque ele merecia viver na realidade que ajudou a criar. O testamento foi mudado, Matthew. Anos atrás. Você não está nele. Ela também não. Ele piscou. Uma vez. 2 vezes. Mas não discutiu. Apenas acenou lentamente. Como um homem caminhando pela névoa e finalmente vendo o contorno de um penhasco que uma vez se recusou a acreditar que estava lá. Contei sobre as instituições de caridade. Sobre a bolsa. Sobre o centro comunitário. E então contei sobre a filha dele. Que a herança estava guardada segura. Que ela nunca estaria sob controle deles. Que deixei uma carta que ela leria algum dia. Quando fosse velha o suficiente para entender o peso da sobrevivência. Ele perguntou se podia lê-la. Disse não, porque aquela carta não era para ele. Ele já havia lido uma versão diferente da história. Uma onde lealdade era cega e verdade era inconveniente. Não conseguia reescrevê-la agora. Apenas tinha que viver com ela. Ele se levantou para sair. Então hesitou. Acha que ela me perdoará algum dia? Não respondi aquela pergunta. Porque não era minha para responder. Perdão nunca é algo que você pode agendar. Ou exigir. Chega quando quer. Ou não. Quando ele se afastou, olhei para o céu. Nuvens rosa suaves se estendendo pelo horizonte. Uma brisa se movendo pelas árvores como um hino. E senti aquela quietude. Aquela paz que só vem depois do fogo. Depois da perda. Depois de ser queimada até nada e reconstruir algo silencioso. Forte e inteiramente seu. 3 anos atrás, quase fui apagada pelas pessoas que mais amava, mas hoje dirijo um centro onde estranhos se sentem seguros o suficiente para chorar na minha frente. Onde crianças riem com tinta nos dedos. Onde ninguém tem que merecer o direito de ser acreditado. Perdi um filho, mas me encontrei. Enterrei o passado. E no lugar dele plantei algo que não apodrecerá. E isso é suficiente. Não levantei a voz. Não gritei em tribunais ou implorei para ser ouvida em mesas de jantar que há muito haviam esquecido o que significava ser sagrado. Não quebrei janelas ou joguei pratos. Não saí furiosamente de salas ou voltei só para estar certa. Apenas me afastei. Deixei o silêncio falar. Deixei a verdade assentar como poeira em toda a superfície que tentaram polir com mentiras. Observei o tempo esticar os braços e fazer o que sempre faz, revelar. Porque a coisa sobre o tempo é que não esconde coisas para sempre. Não protege um assento, não importa quão inteligentemente vestido. E não recompensa a manipulação. O tempo pode ser lento, mas é fiel. E quando você confia nele, quando para de perseguir justiça e começa a personificá-la, algo muda. Você se eleva e eles encolhem. Reconstruir. Silenciosamente. Cuidadosamente.
Cortei laços não por despeito, mas por autorrespeito. Mudei meu testamento não em vingança, mas em clareza. Derramei o que uma vez foi dor em lugares onde pudesse florescer. Deixei sementes para trás. Não para que se lembrassem de mim, mas para que nunca esquecessem de si mesmas. No final, elas perderam mais que dinheiro. Perderam acesso. Perderam legado. Perderam o direito de ficar na sombra da própria árvore que tentaram cortar. E eu, ganhei tudo que quase perdi. Eu mesma. Minha voz. Minha paz. Não gritei. Não lutei sujo. Não joguei o jogo delas. Apenas fiquei parada.